Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Apóstolo, o Despenseiro do Mistério de Deus. O título da quinta-feira, Os Sofrimentos do Verdadeiro Apóstolo. E o versículo 2 Coríntios 4:2. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois nesse dia nós podemos desfrutar da Tua presença, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós não somos nada, Senhor. Precisamos e dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua palavra, para a nossa direção. Por isso, dia após dia, nós rogamos ao Senhor que fale conosco, ao ouvir a Sua voz, Senhor, que nós sabemos a direção correta. Estando em Ti, que nós estamos seguros, livres, sendo alimentados pela verdadeira comida, desfrutando da verdadeira bebida. Senhor, nesse dia e até a Tua volta, guarda-nos em Ti. Afasta de nós todo mal, aquilo que nós enxergamos e principalmente aquilo que nós não vemos, que tenta nos confundir, que tenta tomar a nossa mente. Não permita, Senhor, que caiamos. Não permita que a nossa simplicidade e pureza sejam corrompidas pelas mentiras de Satanás. Nós queremos andar na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra traz para nós a Tua presença. Por isso, que o nosso dia, que a nossa vida seja cheia da Tua palavra, cheia da Tua presença. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa quinta-feira, Os Sofrimentos do Verdadeiro Apóstolo. Em Colossenses 1:24, Paulo, lembre-se, quando Paulo escreve a Epístola aos Colossenses, ele estava preso. E a razão da prisão de Paulo, irmãos, era cumprir a vontade de Deus, por pregar o Evangelho. Então, ele diz no versículo 24 do capítulo 1, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então, ele mostra, irmãos, que há sofrimentos que vão produzir algo para a igreja. Isso é explanado também muito bem em 2 Coríntios. Quando ele mostra que todo o sofrimento de um ministro, e no caso do apóstolo, ele resulta em consolação para a igreja. Então aqui ele diz, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E como nós vimos ontem, o apóstolo Pedro também fala algo a respeito disso. É importante nós entendermos que, com relação aos sofrimentos da redenção, nenhum de nós pode participar. O Senhor tomou a cruz sozinho, irmãos. Todo o sofrimento recaiu sobre Ele, mas, com respeito à edificação do corpo de Cristo, agora, irmãos, nós, o seu corpo, a sua igreja, nós é que completamos. Como Paulo diz, o que resta das aflições de Cristo. E principalmente, irmãos, aqui a figura do apóstolo, que é o mais atacado, que é o mais caluniado, enfim. Nós vimos ontem o trecho de Filipenses, em que Paulo fala, olha, até o evangelho alguns pregam por inveja, por porfia, para tentar me fazer sofrer. Isso está no começo de Filipenses. Então, nós aprendemos, irmãos, muitas lições quando nós abrimos o nosso coração, quando nós vamos até a palavra com o intuito de recebê-la como vida. E uma lição muito importante, irmãos, nós precisamos servir ao Senhor com coração puro. Não para ser melhor do que ninguém, não para atacar alguém, mas servir assim, com o coração aberto, para ser utilizado pelo Senhor como uma ferramenta. E lógico, irmãos, que quando você serve ao Senhor com esse coração, vai vir o sofrimento. Se nós permanecermos parados, sem servir só
muitas vezes assistindo reuniões, ouvindo mensagens. Isso não vai acontecer, você vai viver tranquilo. O seu sofrimento vai ser por causa dos seus erros. Mas, irmãos, quando nós queremos servir ao Senhor, lembre-se o que o Senhor falou em Mateus 16, que a igreja ela está em oposição ao inferno, às portas do Hades. E é ali, irmãos, que vão se levantar muitas coisas para tentar nos oprimir. Mas nós precisamos ficar firmes, assim como o exemplo do apóstolo Paulo, dos irmãos que estão à nossa frente. Ficar firmes diante dessas coisas e o que vem de sofrimento, que seja então resultado, o consolo da igreja, que produza algo para a igreja. Eu gostaria de ler na página 49, nessa quinta-feira, o primeiro e o segundo parágrafo. Também vai nos dar mais luz sobre isso. O primeiro parágrafo diz: vemos no apóstolo Paulo um exemplo de resiliência em seu ministério. Houve pressões, perseguições e competições, mas Paulo não desfaleceu, pois havia recebido uma incumbência da parte de Deus. Quem tem tal respaldo não desanima, porque o Senhor Deus está por trás dele, sendo seu sustento e suporte. Alguns dos que competiam com Paulo tinham motivos vergonhosos para fazê-lo, mas agiam de forma astuta para aparentar espiritualidade. O diabo é quem anda de forma astuta, pois ele é enganador. Nós não andamos de forma astuta, nem adulteramos a palavra de Deus para agradar a homens. Falamos o que é necessário falar, porque um verdadeiro profeta de Deus não adultera sua palavra por razão alguma. Não busca popularidade nem benefício próprio por meio da palavra. Isso, irmãos, é muito forte, porque quando você vê pessoas se movimentando de forma astuta, você pode perceber, isso aí é o caminho do diabo. Em Gênesis 3 fala que a serpente era o mais sagaz. Em 2 Coríntios 11, Paulo fala da astúcia de Satanás, tentando corromper a mente. Ele fala até: receio como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Assim seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E esse trecho é interessante porque ele fala de Satanás, mas logo no versículo 4 de 2 Coríntios 11, ele fala: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, quer dizer, ele está falando da serpente, irmãos, mas a personificação pode ser numa pessoa. O que acontecia muitas vezes ao redor das igrejas com o apóstolo Paulo, os judaizantes, enfim. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e a perceber o caminho de Deus. Eu vou utilizar um termo, talvez não seja o mais adequado, mas veja que o caminho de Deus, ele deixa um rastro. E o caminho de Satanás também, mas são rastros diferentes. Então você pode olhar na Bíblia e você vai perceber quando a Bíblia está mostrando a linha do conhecimento do bem e do mal, a linha de Satanás, e quando a Bíblia está mostrando a linha de Deus. E ali você vê claramente personagens que acabaram se perdendo na linha de Satanás, na linha da morte, personagens que acabaram entrando por conta própria, por seu egoísmo, por querer muito para si. Então sempre, irmãos, ouçam a palavra de Deus e vejam o que essa palavra está produzindo. E aqui, como diz no texto do Alimento Diário, como diz na palavra, cuidado com quem tenta ser muito astuto, quem age com sagacidade. Irmãos, o caminho de Deus é na luz. O que não vem na luz, irmãos, não é de Deus. Vou continuar, página 49, segundo parágrafo. Os que recebiam a palavra profética por intermédio de Paulo testemunhavam que ela trazia a manifestação da verdade e nela não havia adulteração. Por meio da palavra, a realidade de Deus era introduzida na igreja, ou seja, Cristo exercia a primazia sobre o seu corpo. A palavra adulterada não faz isso nem produz nada. Diante da atitude desses competidores desleais, Paulo preferiu viver humildemente. Não sobrecarregou financeiramente nenhuma igreja, nem exigiu dos coríntios suprimento para viver. Isso está em 2 Coríntios 11,
a partir desse trecho que eu li, a partir do versículo 7, na verdade, Paulo começa a discorrer sobre isso. O apóstolo Paulo não queria ser um peso para a igreja, conforme lemos nos versículos 9 e 10 de 2 Coríntios 11. Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Seu objetivo ali não era anunciar filosofias nem rivalizar com ninguém, e sim pregar a verdade. Agora, vocês sabem, irmãos, havia ali no meio dos coríntios, da igreja, os que acusavam Paulo. Eles acusavam Paulo das coisas mais absurdas, desde tentar tirar proveito da igreja dos coríntios, até dizer que não, Paulo não era apóstolo e por isso não precisavam seguir os ensinamentos de Paulo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo sofreu isso. E o final desse trecho, no versículo 10, quando ele diz: a verdade de Cristo está em mim, irmãos, isso é muito forte. Quer dizer, nós precisamos, se a verdade de Cristo está em Paulo, então quando ele fala, a palavra que ele fala é a palavra da verdade. Por isso eu sempre digo, ouça a palavra e veja o que ela está produzindo. E aí você vai perceber, porque o caminho de Deus, ele deixa marcas, ele deixa rastros e você consegue perceber. Agora, o caminho de Satanás, irmãos, é sagacidade, é astúcia, é mentira. Tudo isso também deixa rastro, irmãos. O que nós precisamos é aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, irmãos, nós vamos aprender a seguir os passos, as pegadas, os rastros que o caminho de Deus deixa, que é espírito, que é vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.